Boa noite a todos vocês. Hoje vamos aprender e revisar um conceito muito importante da física, que são as leis de Newton. O nosso material, a nossa apostila, ela tem, segundo ano do ensino médio, ela começa com uma breve revisão sobre as leis de Newton. Então, vamos dar uma olhada nas leis de Newton, tá? Essa aula, ela já tem coisas muito legais, facinhas sobre as leis de Newton, uma revisão para vocês, tá? E caso alguém tenha dúvida durante a aula, vocês vão perguntando, fique à vontade. Como eu sempre digo, a aula é de vocês. E se vocês têm alguma dúvida, aproveite ao máximo a nossa aula. Então aqui temos uma apresentaçãozinha sobre as leis de Newton. Eu só queria mostrar para vocês o nosso PET, a nossa apostila, que já está no grupo de vocês, no WhatsApp, e também no aplicativo Conexão Escola. Quem não conseguir acessar o aplicativo, me manda uma mensagem no privado, que a hora que eu tiver um tempinho, eu vou ajudando vocês a acessarem, tá bom? Porque ele é muito importante que vocês participem dele, não gasta crédito, né? Uma coisa bem legal. Então, aqui, física, ela começa na página 63. Então é só você vir aqui, física. Então vamos estudar um pouquinho sobre as leis de Newton, primeira, segunda e terceira lei de Newton, né? E tem umas coisas bem legais aqui, que eu vou passar uma introdução agora para vocês, teórica, e na próxima aula eu ajudo vocês nos exercícios dessa aula e tiro demais dúvidas, caso vocês tenham. Então eu preparei essa aulinha para gente, e olha que interessante. O senhor Isaac Newton, ele postulou três leis do movimento. A primeira lei de Newton é chamada de princípio da inércia. Que negócio é esse princípio da inércia? Significa que as coisas vão ficar do jeito que elas estão, sem mudar nada, a menos que uma força altere o seu deslocamento. Então, olha que interessante. Todo corpo em repouso tende a continuar em repouso e todo corpo em movimento retilíneo uniforme tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. O que é isso? Movimento retilíneo uniforme. É quando a velocidade não muda, tá bom? Por exemplo, 20 km por hora. Você tem um satélite a 20 km por hora. A velocidade dele vai continuar 20 por hora, sem aceleração. Então, aí temos o caso da primeira lei de Newton. A única coisa que você pode fazer para mudar o estado de movimento algum estado de movimento é você atribuir uma força ao movimento, ok? Então eu vou dar um exemplo para vocês bem legal, que é esse que está acontecendo com esse bonequinho aí. A inércia. O que seria inércia então? O bonequinho, ele está movimentando para frente. Ele vai continuar movimentando para frente. O que impediu ele? O banco dele parou. Então, como ele vai continuar para frente, ele é obrigado a usar um cinto de segurança para não dar algum acidente a mais. Ok? Então, esse é o princípio da inércia. Se um corpo está em movimento uniforme, ele continua em movimento uniforme. Se ele está parado, repouso, ele continua em repouso. Inércia. Então, se você pesquisar aí, inércia em um carro, você pode ver imagens e existem vários exemplos aqui da questão da inércia em um carro. Olha só como é importante o cinto de segurança. Aqui a imagem está um pouco pequena. Deixa eu ver se ela aumenta um pouquinho, para a gente ter uma ideia da primeira lei de Newton, né? Depois da aula, gente, quando vocês tiverem um tempinho durante a semana, pesquise sobre as leis de Newton um pouquinho mais, tá? Que elas são umas das leis mais usadas, mais importantes da física, que elas são essenciais, tá? Para a compreensão nossa do conhecimento humano. Não apareceu a foto que eu queria. Deixa eu só mostrar para vocês
é através do GIF. Eu gosto de GIF, que é imagem em movimento, né? Olha só, gente. Esse carrinho, ele vai parar no muro. O que acontece com o condutor dele? Vai continuar em movimento, porque quem parou não foi a pessoa, foi o carro. Então ele vai continuar no mesmo movimento. Qual que era o movimento dele? Para a direita. Qual o único jeito de impedir a inércia? Com o cinto de segurança. Se tivesse ao contrário, bater por trás do carro, a pessoa iria com o pescoço para trás. Por isso que é importantíssimo o encosto de cabeça para que não exista esses problemas, tá? Esse caso aqui, por que que esse Fusquinha ele continuou aonde ele está praticamente? Porque ele estava parado, continuou parado. É o princípio da inércia. Ele só mudou um pouquinho porque foi atribuído uma força a ele, ok? Então são vários exemplos. A pessoa, se você não utilizar um cinto de segurança, você pode continuar seu movimento, pode ir para frente. Se for um choque por trás no carro, você pode quebrar o pescoço, né? Então, o princípio da inércia, ele é essencial para nossa segurança, tanto no carro quanto outras coisas também. Facinho, gente. Vocês gostaram da primeira lei de Newton? Alguém tem alguma dúvida? Estão Por entendendo? enquanto, não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando grego? Sim, dá para entender. Ah, então tá bom. Se tiver dúvida, vocês vão perguntando. Olha que legal, gente. Temos aqui a segunda lei de Newton. Ela é o princípio da proporcionalidade. O que é isso? A força é igual a massa vezes aceleração. Quanto mais força você atribui a algum corpo, maior é a aceleração, mais ele se acelera. Então, esse é um princípio importantíssimo da física. A força é dada em newtons, a massa em quilogramas e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Facinho. Só a gente lembrar que a força é má. A gente consegue resolver os exercícios aí. E temos uma lei que vocês conhecem muito bem, com certeza, que é a lei da ação e reação. Que lei que é essa? Então, essa lei é muito simples. A cada ação existe sempre uma reação. Então, todo corpo que provoca uma força de ação em um segundo corpo sofre por ele uma força de reação, do mesmo módulo. O que é módulo? Mesmo valor, mesma intensidade. Ah, atribuiu 20 newtons para o corpo. Então, o módulo é 20 newtons. A mesma direção, toda vez que alguém te falar direção, é inclinação, tá bom? E o sentido contrário. Olha só esse balãozinho. A ação é você soltar o ar do balãozinho e a reação é o balãozinho subir. Estão na mesma direção. Por quê? Porque estão na mesma inclinação, no mesmo ângulo inclinado. Poderia ser horizontal, vertical, diagonal, né? E o sentido é oposto. Olha só, a ação ela vai para baixo e a reação para cima. Caiu na prova da Olimpíada de Astronomia e Astronáutica um exemplo desse, com foguetes. Aí foi perguntado assim, qual a lei física que explica o funcionamento dos foguetes? Então é a lei da ação e reação. Porque o foguete, você libera aqueles gases com aquela explosão toda para baixo, que obriga o foguete a subir. Imagina o tanto de. Imagine a força de ação necessária para levantar um foguete, né? Que coisa impressionante. E olha que legal, temos no nosso planeta e em todos os outros astros, Sol, a Lua, Marte, uma coisa chamada peso. O que é o peso? É a força que empurra as coisas para o centro do planeta, centro do Sol, centro da Lua. E contrário ao peso, temos a força normal. O que é a força normal? É a força que empurra as pessoas para cima, vamos dizer assim, né? Então vocês estão paradinhos aí,
no sofá, numa cadeira, onde vocês estiverem. E por que vocês estão paradinhos aí? Porque existe um equilíbrio entre o peso que te empurra para baixo e a força normal que te empurra para cima. Você está equilibrado. Se você estiver em um lugar alto, bem alto, e alguém te empurrar, a força normal não dá conta de equilibrar e o peso vence e você cai. Olha que coisa interessante, né? Se você estiver dentro de um elevador e o elevador despencar de uma hora para outra, a força normal é mais forte, você flutua dentro do elevador. Olha que coisa louca, né? Então, essa aqui é a terceira lei de Newton, ação e reação. Legal, gente? Vocês conheciam as leis de Newton? As três leis de Newton? O que vocês acharam delas? Legal. São muito importantes para descrever o movimento entre partículas, entre corpos, no planeta Terra, né? E em outros planetas. Então, só para a gente recapitular, a primeira lei de Newton é o princípio da inércia. Todo o corpo fica em repouso, permanece em repouso, se está com a mesma velocidade, que é o movimento retilíneo uniforme, continua com a mesma velocidade, a menos que uma força mude esse estado, tá bom? Tá. A segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, é a lei que vamos fazer umas continhas aí básicas. E a terceira lei de Newton, ação e reação. Eu vou dar um exemplo que ele é bem parecido com o que está no material de vocês, no PET, na apostila, tá? Então, olha só. Dois corpos sofrem uma mesma força resultante em um mesmo intervalo de tempo. Então, a força é a mesma para os dois. O corpo X atinge uma velocidade de 8 metros por segundo e o corpo Y 12 metros por segundo. Qual dos corpos tem a menor massa? Então, o que vocês têm que fazer? Vocês vão precisar usar a segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, e ver o que acontece. Então, vamos para o primeiro. Ó. Força do primeiro, que é do x, é igual a massa do x vezes aceleração do x. Até aí não tem novidade nenhuma. Força resultante no y é a massa do y vezes a aceleração do y. Até aí tudo bem, né? Não sei se vocês se lembram do ano passado, mas a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Então, no lugar da aceleração, eu vou colocar velocidade dividido pelo tempo. Então, eu vou fazer isso nos dois. Então, eu vou trocar aqui por velocidade do x pelo tempo, velocidade do y pelo tempo. Ótimo. A velocidade do x é 8 metros por segundo e a do y é 12. Prontinho. Troquei aqui. Eu não sei as massas. A única coisa que eu sei é que tem a mesma força resultante. Então, o Fx é igual ao Fy, que a força é a mesma. Então, esse cara aqui é igual ao My. Se eles são iguais, a gente pode igualar um com o outro. Aqui, ó, eu pego esse e igualo com o outro. Pronto. Na matemática, nós aprendemos que o que é feito de um lado da multiplicação ou divisão, a gente pode fazer do outro. Então, vocês podem tirar esse tempo dos dois lados. Então, ficou massa do x vezes 8 é igual a massa do y vezes 12. Para encerrar, vocês pegam o 8 e passam dividindo, porque ele multiplicava. 12 dividido por 8 dá 1,5. Então, a massa do x é 1,5 vezes a massa do y. Então, ela é maior. Então, qual que é a massa menor? A do y é menor, tá? Parece que é um pouco confuso, mas calma que se vocês refazerem o exercício sozinhos depois, né? Que isso eu vou deixar como o deverzinho para a próxima aula. Vocês fazerem o que está no PET, bem parecido com esse, né? E vocês conseguem treinar e fazer esse exercício de novo, entender bem direitinho como que funciona, tá bom?
Leandro, Sim. você pode explicar de novo? O que que eu fiz? Eu peguei a fórmula força igual massa vezes aceleração, tá certo? Nos dois casos, ó. É porque tem muita letra, né? A gente já começa o PET essa semana. Vamos começar com calma, né? Como são 2 aulas por semana, eu pensei em dar uma aula teórica, assim, para vocês, né? Com exemplo prático, e ajudar vocês na outra aula. Pode ser? Então a gente já começa a semana com bastante calma, né? Fazendo bem feitinho. Se vocês tiverem dúvidas, vocês aproveitam. Eu estou aqui nas 2 aulas nossas da semana, né? Então, é uma oportunidade para vocês aprenderem junto comigo aqui, tá bom? Eu não quero que vocês copiem resposta da internet, eu quero que vocês façam. Se errou, a gente corrige, não tem problema. O importante é vocês fazerem. Então, olha só, gente, só voltando aqui. A nossa fórmula que a gente vai usar é essa aqui, ó. Força é igual a massa vezes aceleração. Como eu tenho dois corpos x e y, eu vou fazer para cada um deles a continha. Então, a força do x, massa do x, aceleração do x. Força do y, massa do y, aceleração do y. Só isso. Eu não sei a massa deles. Então, eu vou deixar massa e massa, do jeito que está aqui. A aceleração é a velocidade dividido pelo tempo. Então, olha só, velocidade pelo tempo, velocidade pelo tempo. Até aí tá certo? Tá tranquilo? Tá. Beleza. O único dado que eu tenho é a velocidade de cada um deles. Então, no lugar do Vx, eu coloco 8, esse 8 aqui. E no lugar do Vy, eu coloco 12. Pronto, 12. Só isso. Aqui diz pra gente que a força resultante é a mesma, ó, sofre uma mesma força resultante. Então, essa força é igual a essa. Então, esse valor tem que ser igual a esse. Eu vou igualar os dois. Ó, esse igual a esse. É isso que eu fiz aqui. Beleza? Próxima etapa. O tempo é o mesmo também, ó, mesmo intervalo de tempo. Então, esse tempo, como ele é igual, eu posso cortar ele, posso tirar ele fora. Então, olha o que sobrou. Sobrou só isso. Última etapa. Você pega o 8 que multiplica, passa ele dividindo. Então, vai ficar esse negócio aqui dividido por 8. Pronto. 12 dividido por 8 é 1,5. Então, a massa do x ela é 1,5 vezes a massa do y. Então, a do x é maior. Então, qual que é a massa menor? Do y. Ok? Então, esse é o processo em um exercício desses, né? Beleza, gente? Pouco confuso, né? Mas é o mais difícil deles. O resto é facinho. Vocês não preocupam, não. Ok? Assustei, difícil mesmo. Não, a próxima aula vocês vão ter um bem parecido na apostila. Aí, se vocês tiverem dúvida, vocês vão me perguntando, né? Para a gente ir aprendendo direitinho. Quando vocês tiverem um exercício parecido com esse, vocês já conseguem resolver, beleza? Bom, olha só esse aqui. Deixa eu apagar aqui que eu tinha feito antes, para a gente fazer juntos aqui. Ó. Esse é facinho. É preciso quantos newtons de força resultante para empurrar um carro com 2 toneladas a 4,5 metros por segundo ao quadrado. Parece que é muito difícil, mas é só a gente usar a fórmula que a gente tem. Então vamos lá. Eu tenho na fórmula força, eu tenho na fórmula massa, eu tenho na fórmula a aceleração. Quantos newtons? Newton é unidade de qual das três grandezas aqui? Força, massa ou aceleração? Força. Newton é unidade de força, isso mesmo. Então, eu não tenho
a força. É isso que eu quero. Então, você vem aqui, interrogação. 2 toneladas é a massa ou a aceleração? Massa. É a massa. Então, 2 toneladas. Só que a gente não usa tonelada, a gente usa quilogramas. Uma tonelada, ela tem 1.000 quilos, não é? Então, 2 toneladas é 2.000 quilogramas. Até aí, tá tranquilo, gente? Tá, né? E Tá. aceleração? Esse valor aqui, ó. 4,5 metros por segundo ao quadrado. Prontinho. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que usar a fórmula. F é igual M vezes A. Prontinho. E a gente finaliza a continha. A força é igual. Qual que é o valor da massa? 2.000 quilos. A massa é 2.000 e a aceleração é 4,5. Só isso. Deixa eu aumentar esse tamanho. Então é só você finalizar a continha. Quanto que dá essa conta aqui? Então vamos lá. 2 vezes 4,5 é 9. 9. 9.000 newtons. Se você quiser fazer mais chique, 1.000 representa quilo. Então é 9 kilonewtons. Beleza? Então essa é a nossa resposta. Ok? Alguma dúvida, gente? Ninguém fala nada. Eu acho que tá tudo certo, né? Ninguém reclamou? Facinho? Essa aí é mais fácil, né? Essa aqui é só você pegar os dados, colocar aqui do lado, né? E depois você coloca na fórmula e beleza. Só fazer esse ajeito aqui e você já tem a resposta. E para finalizar, nós temos aqui esses 2 tipos de exercício, né? Não sei se vocês se lembram, a gente aprendeu isso aqui ano passado, no comecinho do ano. Você tem um tipo de bloquinho com uma força para a direita e a outra para a direita. Quando as forças estão no mesmo sentido, a gente soma as forças, né? Então, o que você vai fazer? Olha como funciona. Força é massa vezes aceleração. Como eu vou somar? 10 mais 4, 14. É a força resultante. Qual que é a massa? Massa é 4, não é? Então, 4 vezes a aceleração, que eu não tenho. O que eu vou fazer para achar a aceleração? Eu vou pegar esse... Aqui fica maior para a gente ver. Eu vou pegar esse 4 e passar dividindo, né? Então, a aceleração é 14 dividido por 4, que vai dar 3,5. Pronto. Então, o primeiro passo, quando você tiver um exercício desse, é você achar a aceleração. Ok. Aí a pergunta é assim, qual que é o módulo da força? O módulo é o valor dela, o tamanho da força, a intensidade. Lembra que a gente somou? Por que a gente somou? Porque o sentido é o mesmo. Então, 10 mais 4, 14. O módulo é 14. Direção, gente, é a inclinação da força. Ou ela é horizontal, ou ela é vertical. Nesse caso, a direção é horizontal. Horizontal. Cada direção tem 2 sentidos. Então, na horizontal, eu tenho para a direita, para a esquerda, vertical para cima, para baixo. Então, nesse caso, o sentido é para a direita. Porque quem que ganhou aqui não foi o sentido para a direita? Então, para a direita, tá? O módulo da aceleração é esse valor aqui, ó, 3,5. A direção, para onde que o nosso bloco está sendo acelerado? Acelerado na horizontal, direção horizontal. E qual que é o sentido? O sentido é para a direita. Vocês viram a diferença entre direção, sentido e o módulo? Vocês entenderam o que eu falei?
Sim. Se alguém não entendeu, pergunta, gente, por favor, tá? Fica à vontade, pergunta que a gente volta, a gente explica de novo para vocês. Ok? Vamos para o outro, então. Esse outro é um pouquinho diferente. Ele tem 16 newtons para a esquerda e 2 newtons para a direita. Força é massa vezes aceleração. Sentido diferente, né? Sentidos opostos, a gente subtrai. Então, você vai pegar 16 menos 2, 14. Então, a força resultante é 14 newtons. É igual a massa, 2 quilogramas, ao 2 aqui, vezes aceleração. Então, você vai pegar esse 2 e passar ele dividindo, porque ele está multiplicando, né? 14 dividido por 2 dá 7. Prontinho. O que eu vou fazer agora? O módulo da força resultante, 14. Por que 14 newtons? Porque eu subtraí, sentido diferente. A direção, horizontal, inclinação. E o sentido? Agora o sentido mudou. Para onde que vai o meu bloquinho? Ele vai para quem venceu, né? Então o sentido é para a esquerda. A aceleração tem módulo 7, que a gente descobriu. Qual a direção da aceleração? É horizontal. E o sentido? Obedece o da força nesse caso. Então é para a esquerda. Só isso. Facinho? Vamos ver na próxima aula, né? Se a galera tá entendendo, hein? Posso continuar ou alguém quer perguntar alguma coisa? Pode continuar. Ah, que bom. Caso alguém tenha dúvida, vai perguntando aí, gente. Então, beleza, é isso aí. Agora, quando vocês estiverem em casa, de boa, né? Vocês podem pesquisar na internet PHET Colorado, pelo celular, pelo computador, onde vocês quiserem. Isso aqui é um site de simulações de física, química, biologia, matemática. Vocês podem brincar aí à vontade, né? Então eu vou entrar em simulações e eu vou mostrar para vocês rapidinho uma simulaçãozinha de física para ver se vocês aprenderam mesmo a nossa matéria, tá? É alguns minutinhos, rapidinho. Olha que tanto de coisa que tem, gente, que legal. Olha só que da hora. Eu acho que eu até expliquei essa para vocês. É muito chique esse negócio, gente. Tem de química, biologia, ciências, matemática, física. É um negócio bem feito mesmo. É o FET Colorado. Bom, só para a gente finalizar, né? Você tem, como eu tinha explicado para vocês, um bloquinho. Por exemplo, é uma pessoa vai empurrar esse bloquinho de 150. Ele vai empurrar com 150 newtons. E eu tenho um cara aqui que vai empurrar com 100. Quem vai vencer, o azul ou o vermelho? O azul, ué. O azul vai vencer. Ou seja, forças com sentido diferente a gente subtrai. Qual que é o valor que o azul está ganhando? 50 newtons. Ok? É só subtrair. Então, se a gente começar aqui, o azul vai vencer o cabo de guerra. Pronto, venceu. Vai ter até aplauso para ele. Ó. Agora eu vou mudar. Eu vou colocar aqui duas pessoas do mesmo lado. Os valores 250, por quê? Porque eu tinha 100 mais 150, 250. Ou seja, quando o sentido é o mesmo, a gente soma. Você continuar, você percebe que eles vão conseguir movimentar. Eu não sei se vocês perceberam, mas quanto mais força você atribui, maior velocidade, ou seja, maior a aceleração pela segunda lei de Newton. Força é igual massa vezes aceleração. Então, se você colocar esse tantão de gente aqui, olha, 350 newtons. Vamos ver qual que vai ser a velocidade que esse negócio vai fazer, ó. Olha o tanto que é rápido. Quanto mais força, mais aceleração, né? Agora, se você deixar uma pessoa sozinha aqui, coitado,
quanto menos força, menos acelera os corpos, segundo a lei de Newton. Legal, né? Agora imagina só, você tem aqui um bloquinho de 50 quilogramas, né? E eu vou empurrar esse bloquinho. Então, quanto mais força, maior velocidade. Lembra que a aceleração é a velocidade dividido pelo tempo? Então, maior é a aceleração. Então, vamos lá. Quanto mais força, olha só o velocímetro lá em cima, mais acelerado fica até o cara cair. E se eu tiver uma massa bem grandona aqui, né? O que acontece? Se eu jogar aqui bastante coisa aqui em cima, eu vou ter uma coisa interessante, que a massa vai dificultar o nosso movimento, né? Então você vai ter que atribuir mais força para você acelerar esses bloquinhos aí. Aí tem outro detalhe, atrito. O que é o atrito? É o impedimento para o movimento de alguma coisa. Então você tem aqui bastantes massas e você vai movimentar. Então eu vou começar aqui. Existe uma coisa chamada atrito estático. O que é a força de atrito estático? É a força que você é a força que não deixa você movimentar alguma coisa. Então, olha só, a força de atrito estático, ela está em vermelho, ela não deixa você tirar o objeto do lugar. O cara não conseguiu tirar de jeito nenhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o atrito um pouquinho. Será que agora dá conta? Ainda não. Eu diminui mais um pouco. Não sei se vocês perceberam, mas a graminha aqui diminuiu. Aí sim ele consegue movimentar, ó. Aí muda uma coisa para força de atrito dinâmico. O que é dinâmico? Ele dificulta o movimento, mas já permite que as coisas se movam. Vê a diferença? A força de atrito estático é quando não deixa as coisas se movimentarem. A força de atrito dinâmico é quando deixa movimentar e a pessoa consegue dar conta do movimento. Se eu diminuísse ao máximo, você não teria atrito. Por exemplo, uma pista de gelo. E se eu aumentar ao máximo, olha o tanto que o atrito está impedindo o objeto de se mover. É isso que acontece com o pneu do carro. Se você tem um pneu do carro careca, vai acontecer igual aqui, como se fosse uma pista de gelo. Então ele pode derrapar. Se você tem um pneu do carro bem rugoso, a palavra certa é essa, ele encosta aqui no asfalto e dificulta de o carro derrapar, por exemplo, né? Então é muito interessante esse tipo de experimento, né? Para a gente saber a importância de você tomar cuidado na chuva, porque a chuva diminui o atrito do pneu com o chão, né? E outras coisas legais aí. Beleza, gente? Acharam legal? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Aí na próxima aula, nós iremos aprender na prática o que a gente estudou aqui agora, tá bom? Eu vou deixar para vocês eu vou deixar os slides para vocês usarem eles para ajudar vocês, né? E eu estarei lá para ajudar a todos, beleza? Então, um grande abraço e daqui a pouco a gente continua a nossa aula. Até mais.